Ok. Certo. Então vai lá. Bom, gente, meu nome é Ingrid, eu sou jovem escutadora de Centro de Juventude, estou com a Larissa. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Larissa, eu sou jovem multiplicadora do Centro de Juventude. Estamos aqui com o Drian Risco, seu me corrija. Quase isso, gurias, quase isso, mas eu... É diferente, né? É diferente, é. Ele é a função dele é psicólogo do CAPS e Aquarela. E ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele. Isso. E o tema hoje é sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio e a valorização da vida, né, pessoas? Tá bem. Inicio falando, então, gurias. Primeiro, eu queria agradecer o convite do CJ por estar podendo compartilhar um pouquinho da minha experiência e do nosso trabalho. Agradecer o convite em nome do professor Luiz, que é um parceiro e um colega que teve uma experiência muito boa de trabalho, e acho que é legal poder seguir fazendo coisas em conjunto. Então, as gurias já disseram, né, eu sou Adriano, é um pouco diferente mesmo. Eu sou psicólogo de formação e eu trabalho no CAPS Infanto Juvenil Aquarela. Para poder falar um pouquinho, o CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil Aquarela. Ele é um serviço da rede de atenção psicossocial do SUS, daquilo que a gente tem como Sistema Único de Saúde, e ele é um equipamento de saúde, funciona aqui no município de Viamão, fica aqui no Bairro Centro, perto, bem divisão Centro-Tarumã. Ele é o único serviço do tipo para crianças e adolescentes, né? E ele fica localizado, então, nessa região central. Eu vou deixar para contar um pouquinho mais do que é o CAPS posterior na fala, porque a ideia, então, é a gente poder conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, pensar um pouco dessa provocação do que seria uma escuta sensível, e aí discutir, então, como é que se pensa a prevenção para o suicídio. É isso, Ingrid? Isso aí. Então tá. Pode falar. Pode falar. Tá bem. O Setembro Amarelo, então, ele é uma campanha de prevenção para o suicídio, né, que existe no nosso país desde o ano de 2015. Ele é, então, uma campanha de conscientização e ele foi promovido pelo Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. Eu acho que muitas pessoas devem conhecer um pouco do CVV, que é aquela ONG, né, que tem um número, que é depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas então, em 2015, o CVV, junto com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, provocou, então, construiu uma campanha intitulada Campanha de Prevenção ao Suicídio no mês de setembro. Né? Por que o mês de setembro? O mês de setembro, ele é reconhecido mundialmente, né, aí pela Organização Mundial de Saúde, que é a organização com quem está fazendo todas as orientações em relação à pandemia, e inclusive em relação à saúde mental, né. Desde 2013, então, o mês de setembro, ele é tido como o mês da prevenção do suicídio para a OMS, para a Organização Mundial de Saúde, porque no dia 10 de setembro, que foi agora uns dias atrás, é considerado, então, o Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio. Então, a ideia de fazer com que a gente, além de ter uma data, tivesse um mês para poder estar discutindo, conversando e pensando, então, a prevenção do suicídio. Por que, né, Ingrid, assim, a gente pergunta por que a OMS, o CVV, a saúde pública tem interesse se tem uma campanha, porque o suicídio, ele é um fenômeno, né, muito reconhecido e com muita visibilidade em termos internacionais, em termos nacionais, e ele é uma causa de morte muito frequente, né, dentro do nosso país e dentro também de todo o mundo. Vocês já devem ter visto agora, nesse momento da quarentena, em momentos anteriores, vídeos curtos ou informações falando sobre o suicídio, né. Então, para poder entender, tem uma grande quantidade de números em relação ao suicídio que circulam, e esses números, eles são muito preocupantes, né.
Se a gente for pensar em termos internacionais, o suicídio se estima, né, que aconteçam mais de 800 mil suicídios por ano no mundo. Isso seria equivalente a um suicídio a cada 40 segundos. Então, imaginem numa live de 1 hora, quantas pessoas já praticaram, né, cometeram o suicídio. E isso em termos nacionais, aí pensando a nossa situação aqui no Brasil, isso não é nessa proporção, mas também é uma proporção muito assustadora, é um número de 32 pessoas por dia. Seria mais ou menos 40 minutos. Então, no término dessa live, no mínimo uma pessoa teria feito suicídio quando a gente terminasse, então, de fazer essa conversa. Né? Entendendo isso, a OMS, né, e essas instituições que pensaram a campanha de Setembro Amarelo consideram o suicídio como um grave problema de saúde, né? Por se tratar, então, de algo que causa uma quantidade muito grande de mortes e também um sofrimento muito grande, né, para aqueles que são próximos, para a sociedade como um todo, né. E se a gente for conversar um pouquinho específico, Ingrid, em relação ao suicídio e à juventude, esses números também assustam muito, né. Se a gente for pensar em termos internacionais, né, em termos mundiais, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos. Só perde, então, em termos mundiais, para os acidentes de trânsito. Então, é preocupante, né? Em relação ao Brasil, o suicídio estaria, então, entre a segunda ou a terceira causa de morte, né? E aí, se a gente for olhar para quem é a maior causa de morte, seria a violência, o homicídio, na juventude brasileira, dos 15 aos 24 anos. Ou seja, entre as 3 principais causas de morte no nosso país, todas elas estão relacionadas com algum tipo de violência. Seja uma violência entre pessoas, ou seja uma violência da pessoa contra si mesma, né? Então, discutir violência e formas de prevenir violência parece algo muito urgente, né, para nós, enquanto sociedade, enquanto juventude brasileira, né. Então, pensando toda essa discussão do Setembro Amarelo, né, ele existe, então, em 15, a gente pode ver, né, vocês devem ver, vários serviços usando balões, cartazes, o laço amarelo, né, que é uma forma bem representativa, e isso tudo foi, então, inspirado em uma situação de um adolescente nos Estados Unidos que cometeu suicídio em 94, e ele tinha uma afeição muito grande por carros, e ele acabou cometendo suicídio dentro de um carro, de um Mustang amarelo, né. Então, teve todo um simbolismo para usar a questão da cor, do laço, porque a família utilizou a forma do laço em poder tentar fazer campanhas e ajudar as pessoas a falarem sobre o que estavam passando, o que estavam sofrendo, né. Então, a cor amarela significa esse registro dessa memória ao Mike, né, que é esse adolescente dos Estados Unidos, e também porque é considerado uma cor que promove, tem um significado de esperança, né. Então, é a ideia de poder usar o laço e a cor, essa cor amarela. Então, brevemente, assim, trazer um pouco desse contexto histórico do que é o Setembro Amarelo e o que significa ele para nós, né, para o nosso país. Mas eu fico com bastante dúvida sempre, Ingrid, quando a gente vai conversar sobre Setembro Amarelo, sobre suicídio, porque é um tema muito delicado, né? É um tema muito difícil da gente poder conversar, poder abordar, mas também é um tema muito necessário, né? É algo que a gente precisa conversar sobre, mas eu entendo o suicídio como o desfecho de algo, né? Suicídio é a causa da morte, né? Por que eu quero provocar a gente pensar isso, né? A causa da morte não necessariamente diz respeito ao processo de como acontece esse adoecimento, né? Você vai pensar, por exemplo, uma pessoa que teve um ataque cardíaco ou qualquer outra doença orgânica, né, que a gente vai discutir, conversar, a causa da morte, ela não diz de todo o processo do adoecimento, né? Quem tem diabetes, quem tem um infarto, tem uma série de coisas que acontecem antes para que aconteça esse desfecho da morte, né? E no suicídio, no meu entendimento, isso também é da mesma forma, né?
Se a gente for pensar em como é que a gente promove e previne o suicídio, o título da nossa live, no meu entendimento, não é falando estritamente sobre o suicídio. A gente tem que conversar sobre coisas anteriores a isso, né? E, mais ou menos, essa vai ser um pouco daquilo que eu pensei em provocar com vocês, que é discutir um tema que a gente fala muito, tá super comentado aí, que é poder conversar um pouquinho sobre saúde mental, que diz respeito, para mim, está muito relacionado a suicídio, a prevenção, a promoção de saúde também. Eu acredito. E a saúde mental, ela é um conceito aí da área da saúde pública, ela é um debate que tem uma definição, né? Eu trouxe uma definição escrita aqui, eu acho que é legal compartilhar com vocês. Se entende, então, como saúde mental, um estado da mente que permite que a pessoa experimente emoções, pensamentos, comportamentos e relacionamentos na vida com equilíbrio. É uma definição simples, em princípio, né? Mas ela é muito complexa, né? Por quê? Porque ela é composta por inúmeros fatores, né? A saúde mental, ela não existe algo que define como é que a gente se sente emocionalmente. Ela é algo muito complexo e com muitas facetas, né? Com muitas faces, como fatores biológicos, fatores do ambiente onde a gente vive, dos vínculos afetivos com quem a gente se relaciona, da educação, da gente praticar exercícios ou não também, né? Das relações que a gente tem com a comunidade, com a família. Então, a definição da saúde mental, ela é algo, a priori, fácil da gente saber o que é saúde mental, porque todo mundo tem saúde mental, né? Todo mundo tem um estado de saúde mental, mas tão importante quanto a gente falar o que é essa saúde mental, é a gente entender como é que ela funciona e aquilo que pode vir a ter problema nessa saúde mental e aquilo que pode contribuir com a saúde mental. E aí a gente pode pensar uma gama de coisas, assim, né? A minha ideia, então, é poder separar em algumas coisinhas bem simples para a gente poder discutir, que são alguns problemas de saúde mental que pode piorar a saúde mental, e também falar um pouquinho daquilo que pode melhorar, como uma forma da gente poder estar compartilhando algumas coisas aí para vocês fazerem uso, né? Se a gente for pensar, então, aquilo que piora, vamos começar pelo mais difícil, assim, o que piora? Acho que é insegurança, né? De regras. Insegurança, sim, segurança. Te escuto bem, e inclusive tu pode ir contribuindo, tá, Ingrid, por favor. Eu não quero fazer um monólogo aqui. Mas, então, o que piora a nossa saúde mental? Insegurança, né? Essa insegurança, ela pode ser provocada, então, por um ambiente familiar desorganizado, ou por um ambiente de trabalho, de escola, também não fornece segurança, né? A violência é algo que pode piorar muito a saúde mental, e essa violência a gente pode entender aquela violência física, psicológica, o bullying, né? Que é algo que acontece com bastante frequência na escola, né? O preconceito, também, né? Seja ele bastante, né? Acho que ainda mais quando se trata de jovens que... orientação sexual também. É uma das razões Exato. mais... Todos os preconceitos, todos eles, né, Ingrid, preconceito de gênero, de orientação sexual, religioso, de raça, todos eles estão diretamente ligados à saúde mental e podem ser, então, um fator de risco para a saúde mental. Até a gente já teve algumas perguntas em relação a isso e está diretamente relacionado. O isolamento social pode ser um fator de risco para a saúde mental, mas o que eu queria falar e trazer aqui também, que o isolamento social, ele, no sentido da gente estar sozinho, porque nesse momento, né, a orientação é que as pessoas estejam isoladas, né, mas sim, estar isolado em casa ou com a família não quer dizer a gente estar sozinho, né, porque a gente pode estar conectado, como a gente está conectado aqui, a gente pode estar conectado com a família. Então o isolamento social, ele pode ser um fator de risco quando a pessoa, o adolescente, a criança tem um sentimento de solidão, né? Não estar só às vezes é bom, né? Quem é que não gosta de ter um tempo para si? Isso também é importante, né? Mas o isolamento dessa forma pode ser, então, algo considerado um problema para a saúde mental. E aí, por último, assim,
um assunto que é importante, mas também às vezes difícil de conversar, que é em relação aos usos das substâncias psicoativas, né, as drogas, conhecidas como drogas, assim. Também pode ser um fator de risco, né, para a saúde mental. E aí, quando a gente fala nesse uso, nisso que a gente está conversando, é no sentido da gente pensar a relação com essas drogas, né, Ingrid? A gente não pode também vir numa cultura de discutir proibição do uso de drogas, não é dessa forma que a gente quer discutir, mas sim da relação que as pessoas estabelecem com as drogas, né? Isso pode ser um problema de saúde mental, aquela relação abusiva, dependente, né? Isso, assim como qualquer outra relação na vida, né? Por exemplo, uma relação amorosa pode ser uma relação abusiva, né? Exato. Pode se relacionar que te prejudica a tua saúde mental. Então, o problema não é o objeto, o problema é a relação que a gente estabelece com esse objeto, né? Esse pode ser um fator, então, desencadeante de problemas de saúde mental. De escape também, né? Muitas vezes é um meio de se desconectar dos problemas, enfim, sim. Familiares, da escola. Claro. Já se sente muito aprisionado daquele problema, né? Mas, como bem tu falou, né, é uma válvula de escape, só que ela é um escape passageiro, né, Ingrid? Não resolve aquilo que a gente que está angustiando, que está causando isso, que está sendo difícil de lidar. É um recurso que as pessoas acabam usando, né? E por estarem fragilizadas, isso acaba se tornando, então, prejudicial ou, enfim, de uma forma que não se dá para controlar. Isso pode acontecer, então, com qualquer objeto, inclusive com o uso de videogames. O problema não é o objeto. Acho que é importante a gente falar sobre isso, né? O videogame, ele não causa a morte, que uma pessoa saia atirando em outras pessoas, como a gente já escutou alguns relatos, né, de acontecer. O problema é a relação que a gente estabelece com esses jogos. Qualquer objeto, ele pode vir agregar à tua vida. A questão é como é que tu se relaciona com ele. Então pode ser droga, pode ser uma amizade, pode ser um namoro, pode ser o videogame. Mas a gente tem que pensar na relação que a gente estabelece com essas coisas, né? Mas isso tudo são fatores que podem vir a prejudicar a nossa saúde mental. E para melhorar, o que é aquilo que pode melhorar e que está comprovado cientificamente e também nas nossas experiências, assim, né? Atividades culturais é um grande fator de promoção de saúde mental. E aí, vocês, melhores do que eu, podem falar, assim, né? O CJ utiliza muito do recurso das e isso é um grande fator de promoção de saúde mental. Quando eu fui pro CAPS a primeira vez, quando eu fui pro CAPS a primeira vez, eles me recomendaram que eu fosse em algum lugar que me trouxesse trabalho em equipe, dinâmicas com outros jovens, para mim poder me soltar mais, porque eu era muito quieta. E também eu tinha muito medo de falar. Foi aí que eu descobri o CJ. Olha só. Eu passei a vir para cá. Legal! Porque hoje eu falo em público na maior facilidade. Bem diferente do que eu tinha antes. Eu tinha muita ansiedade, essas coisas. E claro, o CAPS teve uma parte muito significativa. Assim que tem o CJ. Que bom. E olha só, Ingrid, é aí que tá, porque a saúde mental é essa coisa complexa. Ela não é algo só orgânico, né? Ela é algo que precisa, então, dessas atividades culturais, precisa de atividades que mexam com o nosso corpo, atividades esportivas, é um fator de muita promoção de saúde mental, né? As nossas amizades. Os problemas estão na nossa cabeça, às vezes é um medo, é insegurança, não vai dar certo, aquela coisa toda, aquele nervosismo, e quando tu vê, tu olha que não é nada daquilo, sabe? Tu começa a interagir, tu começa a ver o mundo de outra forma, de outra cor. Principalmente a gente que é jovem, sabe? Tá sob pressão cada vez mais. Claro. É algo que tá na gente, né, Ingrid? Mas a causa não é a gente, né? Tem uma série de coisas anteriores que nos deixam dessa forma, né? Então, para que tu se sinta melhor, para que tu conseguisse falar em público, tu teve que ir se exercitar com os teus pares, né? Com os teus colegas adolescentes, com os teus amigos, com os professores, né? Então, não é um problema individual, né? Tu sente ele como teu, mas aquilo que desencadeia ele não é teu, né? É uma série de coisas que podem vir a desencadear isso, né? Então, a forma da gente lidar com isso não é a forma individual. A gente precisa entender a saúde mental como algo do coletivo, né? Que precisa
de atividades culturais, de atividades esportivas, de amizades, precisa de uma forma de relação onde ele se preocupe com as pessoas. Eu sei que no CJ vocês também utilizam muito da questão da cultura de paz, né, e da justiça restaurativa. Então, a forma como a gente se relaciona com as pessoas pode ser algo que é prejudicial à nossa saúde mental e também pode ser algo que pode ser muito benéfico, né? Basta a gente poder entender qual é a melhor forma da gente poder se relacionar com as pessoas, né? Estar num ambiente seguro, amoroso, né? E aí, por último, assim, algumas pontuações, algumas coisas para pensar. Como é que a gente pode ajudar alguém que está passando por algum problema de saúde mental ou de suicídio e para a gente poder tentar entender um pouquinho de como é que a gente ofereceu. Mas isso eu pensei bem a nível individual, para vocês, assim, como grupo de jovens, como é que vocês podem estar se ajudando, né? Pensei em a gente falar alguns pontos de como é que vocês, entre vocês, podem estar se ajudando, mas, obviamente, né, isso não é só isso que é a procura pela ajuda para a saúde mental, mas eu pensei em compartilhar com vocês algumas coisas que eu acho que são importantes para que vocês possam estar usando como ferramentas aí entre vocês. Pode ser? Pode. Pode, então. Como é que a gente pode ajudar alguém que está com algum problema de saúde mental ou referindo que está com desejo de se matar ou com desejo de se machucar, né? Escutar e prestar atenção é uma forma. E aí, quando eu falo, Ingrid, a escuta que eu digo não é aquela escuta onde a gente, enfim, fala, tenta mudar a ideia, ou tenta... É importante dar conselhos, é importante, mas também a gente escutar a pessoa. Às vezes, as pessoas gostam de conversar para serem escutadas apenas, né? E isso já é uma forma da gente ajudar alguém. Então, escutar, a gente ter a capacidade de apenas escutar, olha que é difícil apenas escutar. É importante a gente soas e prestar atenção no que elas estão dizendo, né? Encorajar que as pessoas procurem práticas de exercício, procurem atividades culturais, procurem atividades de leitura, isso não de uma forma prescritiva, assim, tu precisa, não. A pessoa encontrar aquilo que pode ajudar ela. É importante que a gente, mais do que a gente querer prescrever coisas como a gente prescreve, às vezes, remédios e outras coisas, é a gente entender o que a gente gosta, né? Eu curto futebol, eu curto uma leitura, eu curto eletrônica, isso é uma forma da gente poder auxiliar a pessoa que tem saúde mental, fazer com que ela entenda aquilo que traz prazer para ela também, né? Quando necessário nessa ajuda, aí, tão importante quando a gente escuta, quando a gente fazer com que a pessoa busque formas de se cuidar, é a gente poder ajudar esse amigo, essa amiga, a poder buscar alguém de referência na família ou na comunidade. O que eu quero dizer com isso, assim, Ingrid? A ferramenta de vocês compartilharem e estarem juntos se apoiando, ela é uma baita ferramenta, né? Mas ela tem limites, né? Tão importante quando a gente ofertar auxílio é a gente ajudar com que as pessoas busquem outras formas de cuidarem da saúde mental. Tem um momento aí, esse momento ele é muito frágil entre a gente tá conseguindo fazer o suporte e a pessoa está precisando de uma ajuda profissional. Então, é importante que quando a gente está com um amigo, com uma amiga que está passando por alguma questão, que a gente ajude ela a identificar algum adulto, algum amigo, irmão, vizinho, alguém da sua comunidade, um professor, alguém do CJ, né? Para que essa pessoa consiga compartilhar essa coisa que ela está sentindo, essa dor, esse sentimento com outras pessoas, né? Exatamente. Então, a gente não precisa carregar as coisas sozinho, né, Ingrid? Eu sei que a adolescência tem uma coisa muito bonita, que é a fase onde a galera se junta e cria outro adolescente, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas vai ter coisas que vão escapar isso, que vão transbordar essa necessidade de estar com os pares, e aí é legal que a gente, como um indivíduo responsável, ajude esse amigo, essa amiga, procurar alguém de confiança para poder ter encaminhamentos corretos, ter apoio. Então, é uma parte fundamental desse apoio, é entender o seu limite enquanto amiga,
tem limite. A amizade tem limite, né? E para isso a gente precisa estar atento e ouvindo, escutando aquele amigo, aquela amiga, né? E nessa escuta que a gente vai ofertar às pessoas, tem algumas coisas bem importantes que a gente precisa fazer, que é, eu comentei antes, né? Dar atenção à pessoa, poder fazer com que ela possa falar, sentir confiança, né? Levar queixas a sério, né? Acho que já está bem na mídia, de uma forma bem ampla, aquele mito de que quem fala que vai se matar não comete suicídio. Isso é um mito, né? As pessoas sinalizam. Tem um número, e esse número eu acho que é bem legal da gente poder traduzir ele, o que significa, é que 90% das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno ou um problema de saúde mental. O que isso significa, né, Ingrid? Que decídio, 9 já tiveram algum atendimento de saúde mental. Ou seja, tu teria 9 tentativas, chances de fazer com que a pessoa não cometesse suicídio, né? Então, quem avisa pode sim fazer, né? Então, isso é um mito. Então, a gente precisa valorizar aquilo que as pessoas trazem como queixa. Valorizar não é a gente querer ir lá fazer as coisas para ela, né, tirar satisfação, é a gente levar a sério, né, levar a sério aquilo que o amigo, que a amiga está trazendo. Isso é muito importante e faz com que essa escuta sensível que a live está pensando, ela possa ser feita de uma forma efetiva, né. Então, levar a sério é algo muito importante. E aí, um sentimento, algo que a gente costuma usar muito quando pensa em cultura de paz, que é ter uma compaixão, assim, a gente precisa se livrar, se despender desse sentimento individualista, daquilo da gente querer só se beneficiar. Isso é algo de uma organização, de uma sociedade, né, envolvida com capital, com dinheiro, que isso prejudica muito a saúde mental. A gente está perdendo a capacidade de olhar para as pessoas, né? Então, ter compaixão é algo que é importantíssimo para a gente ofertar uma escuta. Se tu tem uma amiga, né, Ingrid, tu quer escutar ela, tu tem que olhar ela como tua amiga, uma escuta atenta para ela. E assim, o profissional também vai ter que fazer isso. Vai ter que aquela pessoa que ela está escutando, que ela está conversando, de uma forma com paixão, assim, né, com reconhecimento desse sujeito. E por último, assim, tentar o máximo possível ficar confortável com aquilo que a pessoa está te trazendo. Eu sei que é difícil, né? É pesado escutar alguém que tá triste, que tá com pensamentos ruins, assim, mas o ficar confortável pode ser chorar um pouquinho junto, não tem problema, mas é poder não se desorganizar junto, assim, né? É importante que quando tu vai escutar alguém, que tu esteja no mínimo preparado, ou que tu fique preparado junto com essa pessoa. Então, estar confortável com aquilo que vai vir. Para poder que a pessoa entenda esse vínculo, esse elo, né, que tu trouxe anteriormente. Eu queria só fazer uma revisão aqui. Sim. Do que a gente conversou um pouquinho, de lembrar dos pontos. Assim, Ingrid, a gente conversou um pouquinho, então, sobre o que é o Setembro Amarelo, como é que ele funciona, né, como é que ele surgiu no Brasil. Então, a discussão do que é o suicídio, tanto pensando o suicídio, né, em termos globais, pensando da realidade do nosso país, de quanto isso é um problema de saúde pública, né. A gente falou um pouquinho, então, sobre saúde mental, sobre o que pode piorar, o que pode melhorar a nossa saúde mental, e eu compartilhei um pouquinho de como é que a gente pode ajudar uma pessoa que está com problema de saúde mental, e como é que a gente pode ofertar uma escuta sensível, uma escuta adequada para quem está passando por algum problema de saúde mental. Isso foi um pouquinho do que eu pensei em trazer, Ingrid, assim, e aí a gente pode conversar sobre as perguntas, que tu achar que é prudente a gente poder falar agora. Ótimo. Tá cortando aqui. Mas eu tô te escutando. Tá. Eu tenho algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Uhum. Então, vamos ver se eu consigo responder. Bom, a primeira pergunta Vai lá. é: entre tantos casos de suicídio, quais os mais comuns entre pessoas de mais idade?
entre tantos casos de suicídio, quais os mais comuns? Quais os mais comuns? Entre pessoas de mais idade. Tá. Pois é, essa pergunta ela é difícil da gente poder responder especificamente, né? O que eu posso trazer para ti, Ingrid, assim, em específico, é que informações gerais assim, sobre o suicídio, né? Mais homens do que mulheres cometem suicídio, né? Isso é um dado bem importante. As mulheres têm mais tentativas e os homens conseguem fazer, então, com maior sucesso daquilo, não sei se dá para chamar de sucesso, né? Mas com mais êxito o suicídio. Pessoas mais idosas têm um número maior de suicídios que pessoas mais jovens, né? E por quê, né, Ingrid? Assim como... aí eu vou trazer algo que eu penso, também baseado em leituras, né? Assim como o jovem uso, ele também tem um lugar de negação na sociedade, né? O idoso não tem um lugar como alguém que sirva para ele, né? Que possa desse idoso, né? Então, eu estou pensando que esse número ser um número maior faz sentido, né? Porque numa sociedade em que a gente não valoriza a velhice e a gente não promove uma velhice adequada, com condições de saúde, com condições, né, de lazer específicas, é algo, então, explicável do porquê desse número de suicídios. Também, né? Desculpa, cortou, pode repetir? Desculpa. Muitas vezes também por causa do abandono dos familiares, deixar em asilos. Exato. A sociedade faz isso do modo como um todo, né, Ingrid? Não é só a família, né? A gente faz... Isso, exatamente. Então, se a gente, o que eu posso compartilhar dessa pergunta é isso, assim, né? O número de suicídio entre idosos, ele é um número maior do que entre adultos, em termos de números absolutos, assim. E eu entendo que uma das causas é esse lugar que a gente coloca para os idosos na nossa sociedade, assim. Pode outra pergunta, então. Próxima. Vamos lá. Na maioria das vezes, será que os próprios amigos, as pessoas que passam por essas dificuldades, têm influência negativa, como brincadeiras, piadas, entre outras coisas? Deu pra ouvir? A gente falou um pouquinho disso já, né, Ingrid? E sim, né? Violência, bullying é um fator de risco para o suicídio e para a saúde mental, né? Então, tem gente que acha que isso é mimimi, tem gente que acha que isso é muito rígido, mas sim, piada machista, piada homofóbica, né? Piada racista, brincadeiras, elas podem ser, sim... A geração do mimimi, né? Cortou, pode repetir, por favor? Desculpa. Até porque a nossa geração é taxada como a geração do mimimi. Aqui fica triste por qualquer coisa, que minha, que faz drama, que quer tudo na mão. Só que essa geração mais antiga, eu não boto totalmente a culpa neles. Até porque eles têm uma cultura diferente da nossa. Uns modernos e tudo mais. Uhum. Na época da minha mãe, por exemplo, esse negócio de depressão não existia. A minha mãe, ela costuma dizer que na época dela era tudo na porrada, sabe? Me chamava de gordo, já partia pra porrada. Era desse jeito, entendeu? Era complicado. Não é como hoje que a gente ainda conversa, a gente fala. Uhum. É um fator, nitidamente, né, Ingrid, são experiências de adolescência diferentes, né? Eu tô com quase 30 anos e a minha experiência de adolescência, de juventude, ela é diferente da tua, que é diferente das nossas mães, dos nossos pais, né? Mas a gente também tem que olhar de que o quanto esses adultos e quanto esses idosos podem dizer que funcionou. Olha quanto caso que a gente tem de violência doméstica, de famílias que acabam, né, se violentando, uma violência social, assim. Então não dá para dizer que dá certo, que o mimimi ele é exagero, porque a gente também não está vendo coisas boas das pessoas adultas, né? Então, o mimimi,
que a gente não pode viver dessa forma. Eu acho que o que é considerado mimimi é a forma que a gente está falando sobre essas coisas. Porque há anos isso incomoda, há anos isso prejudica as pessoas, e a diferença é que hoje vocês, a juventude, está podendo falar sobre isso. Então, falar sobre isso não é mimimi, né? Falar sobre isso é poder conversar, é poder entender, é poder entender e, mais do que isso, mudar as práticas que a gente vem fazendo, né? Então, a pergunta ela é muito pertinente, ela tem total relação com saúde mental, assim. Então, evitar uma cultura onde a gente promove violência, e a violência pode ser o bullying, pode ser qualquer outro tipo de violência, ela é uma forma de prevenir a saúde mental. Sim. Eu tenho uma dúvida. Tu concorda comigo que os índices de suicídio na época do meu pai, da minha mãe, era maior, por eles não terem essa coisa do diálogo, do que hoje, que a gente ainda fala, que a gente ainda tem meios de comunicação de se falar na escola, em ambientes como CJ, CAPS, essas coisas. A tua pergunta é se na épocas mais antigas os números eram maiores por não poder falar? É isso? Sim, isso. O que eu posso te dizer em termos disso, assim, Ingrid, é que os números eles vêm aumentando, né? Se a gente for comparar informações mais antigas, mas aí a gente também não pode ter certeza disso, Ingrid, porque eu fico pensando que em gerações passadas, como é que eram registrados esses suicídios, né? Eram registrados como suicídios também, né? Dentro de sociedades pequenas, de comunidades pequenas do interior ou cidades maiores, o que era possível ser compartilhado, né? Não dá para a gente fazer uma comparação que poder falar, né, em termos de números, mas em termos de benefícios, a gente sabe que dialogar sobre saúde mental, sobre suicídio, é uma forma de prevenir. E aí, falar sobre não é romantizar também, né? Vocês devem ter acompanhado várias provocações em relação a séries que romantizavam o suicídio, ou a jogos que, de alguma forma, promoviam as ideias de automutilação ou do próprio suicídio, né? Isso não é falar sobre suicídio, né? Isso é, de uma certa forma, fazer um contágio, né? Falar sobre o suicídio é o que a gente está fazendo aqui. A gente está conversando, a gente está dialogando, né? É o que a gente pode fazer na escola, né? Então, expor adolescentes e crianças a uma mídia que não se conversa sobre não é uma forma de prevenir o suicídio, né? Conversar é uma forma. Então, a informação ela precisa ser dialogada. Um número por um número ele não vai fazer sentido se a gente não conversar sobre ele, né? Uma cena de uma adolescente cometendo suicídio sem um espaço de poder falar sobre isso não vai fazer bem, né? Então, a conversa, ela é uma ferramenta, mas ela precisa ter um espaço para acontecer, né? Tá bom. Pergunta: por que a sociedade só dá importância para o suicídio no Setembro Amarelo, sendo que todos os dias, cada 45 segundos, alguém comete suicídio? Pode me dizer sobre isso? Olha, é uma provocação bem importante, assim, né? Obviamente que a culpa disso não é das instituições que promovem a campanha, né? A campanha, ela é algo que a gente vai fazer uma marcação no ano para que o debate seja ampliado, né? Para que a gente possa falar sobre essas coisas. A ideia da campanha não é que ela... O suicídio é maior em dezembro, por conta da solidão. Exato. Ótimo, ótimo. O que talvez essa provocação me leve a pensar, Ingrid, é por que a gente não cuida da saúde mental da mesma forma que a gente cuida de outros problemas de saúde, né? Por que a saúde mental ela não é tida como uma pauta prioritária, né? Isso, para mim, é uma provocação, né? A campanha de Setembro Amarelo ela é válida porque é para marcar durante o ano alguma forma da gente falar sobre isso, né? A ideia das instituições é que a gente possa conversar isso sempre, ao longo do ano. Agora, a provocação é por que a saúde mental não é uma pauta prioritária. A gente está em um momento de pandemia agora, né, Ingrid? Até porque ela a saúde mental vai ser prioridade ano que vem?
Exato. É a base de tudo. Para mim, Ingrid, e para mim isso talvez seja o problema. Ela é complexa. Falar sobre saúde mental é falar sobre as pessoas terem acesso ao emprego, é sobre as pessoas terem acesso à educação, é sobre as pessoas terem acesso à moradia, né? Isso é falar sobre saúde mental. E para isso a gente precisa de investimento, precisa de política pública, precisa de dinheiro, né? Então, não é prioridade. Aqui de Viamão, meio que largar as traças, assim, sabe? O ambiente do local de trabalho deles é muito apertado. A última vez que eu fui lá, eles meio que dividiam, sabe? Um ficava na sala, aí as crianças ficavam andando, assim, pela sala. Era bem complicado. Então, para mim o problema é a saúde mental não ser prioridade. A campanha para mim é válida, ela é importante, mas a questão é ela ser olhada para além de uma campanha, da saúde mental ser uma pauta prioritária. Né? Fazer mais uma pergunta. O que mais? Deixa eu ver. Como podemos ajudar alguém que tem pensamentos suicidas? Acho que você já respondeu essa pergunta. Mas legal a pergunta. Eu vou fazer um complemento, então. Eu tenho uma dúvida. Ótimo. Trabalha com o CAPS, então, né? Psicólogo e tudo mais. Isso. Eu queria saber se alguma vez tu já chegou... como é que eu posso explicar? À beira de um amigo teu, alguém próximo de suicídio. Tipo, a pessoa tá ali à beira da morte, querendo se matar, e se alguma vez tu já chegou, tipo, bem na hora, ou poucas horas antes, ou um dia antes... Tu pergunta com as minhas relações pessoais, assim? Na vida adulta, eu não tive nenhuma experiência de algum familiar ou amigo próximo ter passado por isso, assim. Eu tive na minha adolescência. Na minha adolescência, eu tive um amigo próximo que acabou cometendo suicídio. Mas foi na minha adolescência, a gente não teve como ajudá-lo. Aconteceu isso. Foi bem difícil, assim, porque perder um amigo é difícil e a família também sofre muito com isso, né? Mas eu não tive nenhuma experiência próxima. Eu atendi muitas pessoas, né, Ingrid, que circulam, que tem esse conteúdo, que falam sobre isso, né, que no caso a gente acaba atendendo isso cotidianamente, assim. Mas na vida adulta, depois de formado, assim, não tive, e que bom que não tive também. Deixa eu ver aqui. Na maioria das vezes, será que os próprios... Não, peraí, não é. É outro. Eu não ouvi a pergunta, Ingrid, falhou bem na hora. O que fazer quando descobrir que alguém está tentando cometer o suicídio? Ótimo. Que bom que tu deixou essa para agora. Nesse momento em que a pessoa está falando e pensando em fazer isso, a ajuda tem que ser profissional da Ingrid, né? Já extrapolou aí as condições da família fazer o suporte ou de uma amizade fazer o suporte. A gente vai precisar aí de um círculo de apoio para que isso aconteça. E para isso a ajuda profissional ela é necessária. E dentro dessa ajuda profissional a gente pode ter uma série de recursos, né? Pode ser no âmbito privado, particular e no âmbito público, né? No âmbito público, a gente tem, então, as unidades de saúde, aquelas que ficam perto da casa de vocês. Elas podem ser, sim, uma porta de entrada para adolescentes que estão em sofrimento, né? A atenção básica, além de cuidar de febre, agora coronavírus, né? Ela é também um serviço de saúde, porque saúde mental é considerado um problema de saúde pública, né? Então, quem está lá pensando, tem um vínculo com o seu posto, conhece a agente de saúde que trabalha, pode pedir ajuda numa unidade de saúde, ou buscar, aqui em Viamão, no caso, né, buscar o nosso serviço, que é o Centro, então, de Atenção Psicossocial, o CAPS. A gente trabalha com portas abertas, né, a gente escuta, então, avalia as demandas sem necessidade de agendamento. Então, qualquer adolescente e seu familiar, ou qualquer criança e seu familiar, podem vir até o serviço para fazer uma avaliação inicial e a gente poder escutar e fazer os encaminhamentos corretos, assim. Nem sempre, né, Ingrid, toda a situação de sofrimento ou daquilo que é entendido como sofrimento é um caso que a gente vai acompanhar
nesse serviço aqui. Mas a gente é uma porta aberta. A gente pode escutar, avaliar e fazer aquilo que a gente entende que é um encaminhamento correto para aquela situação. Isso pode ser que aconteça em algum momento em que esse adolescente, essa criança, volte para nós numa outra situação. Pode acontecer. Mas a gente tem, então, essa avaliação, essa acolhida inicial, que ela não precisa ser agendada. Né? A gente pode vir, então, de preferência, vir, então, com o responsável. Se, porventura, esse responsável não for o responsável legal, aí a gente pode fazer as informações corretas, as orientações corretas, mas legal sempre vir com algum adulto. Porque tu pensa, né, Ingrid, se o adolescente tá com um desejo, com um pensamento dessa morte, a gente vai precisar de alguém adulto para fazer o suporte, né? Então, é preciso que a gente identifique o adulto em que a pessoa tem mais confiança, né? Se não tiver confiança, pode buscar um vizinho, para pelo menos fazer esse momento inicial. A gente vai depois, junto com o adolescente, buscar o adulto de referência, buscar alguém que ajude, mas a acolhida, ela não necessariamente precisa ser, né, feita nesses casos, no caso, nesses casos graves, na presença do responsável, mas sempre que possível, que o responsável esteja acompanhando. Vale levar em questão também, durante a pandemia, teve muitos casos de suicídios até por questões financeiras. As pessoas não poder trabalhar, não conseguir pagar as contas e acabar se matando. Onde eu moro aconteceu um caso de um senhor que ele estava a ponto de perder a casa e ele se suicidou. Tipo, um belo dia a família chegou lá e estava caído no chão, sabe? Ele se encheu de remédio também, foi horrível. Eu queria saber o que o senhor tem que falar sobre isso. Eu acho que a pergunta, ela entra no cerne daquilo que a gente precisa conversar, né, Ingrid? A saúde mental, né, os problemas de saúde mental, eles são de âmbito da nossa sociedade, assim, né? Não tem como a gente pensar que uma sociedade queira que as pessoas estejam bem se ela não promove uma estrutura básica para as pessoas, né? Não tem como eu querer que eu esteja bem, ou a juventude esteja bem, se ela não puder pensar no futuro. Se ela não puder pensar em acessar uma universidade pública, ou uma forma de acessar a universidade privada com um recurso público, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Assim, não existe saúde mental sem política pública. Não existe. Aí não existe para adulto, não existe para adolescente, e não existe para criança. Não vai ter uma criança que vai estar bem se ela não estiver incluída e bem na escola. Não tem como ela estar bem, né? Então, essa pergunta, ela resume algo que, para mim, está por trás de tudo isso que é o problema de saúde mental, né? Se a gente quer buscar uma sociedade onde as pessoas estejam bem, felizes, a gente precisa cuidar dessas pessoas e promover políticas públicas, né? Esse ano o SUS, ele fez 30 anos, Ingrid. Ele está fazendo fez a minha idade, praticamente. E a gente vê a cada dia ele sendo desmantelado, ele sendo descuidado. E olha quanta coisa importante o SUS faz, né? O SUS está cuidando do coronavírus, o SUS cuida do HIV, o SUS cuida do câncer, ou seja, o SUS, ele cuida das pessoas que têm direito à saúde. Exato. Então, se a gente for pensar de alguma forma em que a gente precisa para cuidar da saúde mental, eu diria, defendam o SUS, defendam a universidade pública, defendam acesso a trabalho e renda, sabe? Essa é uma forma da gente pensar na saúde mental. Não tem como a gente pensar em saúde mental se a gente não garantir política pública para as pessoas. Não tem. Exatamente. Bom, sem mais perguntas. Sem mais perguntas, fomos nessa... foi 1 hora mesmo, olha só. Pois então. Quer complementar alguma coisa? Eu queria agradecer, assim, primeiramente o convite, Ingrid. Mais uma vez, eu acho que eu olho para o CJ aqui em Viamão, assim, e conheço adolescentes, conheço os professores, e eu fico muito feliz, assim, de Viamão estar acontecendo uma política pública, um serviço onde tudo aquilo que eu acredito que é cuidar da saúde mental, esse espaço oferta, assim, né, que é empoderar os jovens, que é fazer com que esses jovens cuidem de si, dos outros, né,
Então, eu fico muito feliz em poder saber que na minha rede de apoio dos meus serviços aqui, o CJ existe. Então, fico feliz pelo convite, fico feliz por estar podendo compartilhar um pouquinho do nosso trabalho. Foi minha primeira live, eu disse para o Luiz, foi a primeira live de inauguração. Eu não sou muito adepto das tecnologias. Também não. Mas eu fiz justamente porque, pelo Luiz, porque eu tenho um carinho bem grande pelo Luiz, e porque era para o CJ também, assim, porque eu acredito muito na juventude e acredito nessa política pública que entende o jovem como protagonista. Então, agradecer muito o convite. E acho que é isso, assim, colocar o nosso serviço à disposição. A gente trabalha, né, nosso local de trabalho onde eu estou aqui é na rua Açores, número 500, bem em frente à rua do Setembrina. A gente se mudou, a gente ficava no centro, agora a gente está para cá. Está numa casa bem bonita, ainda a gente não pôde fazer nenhum grupo aqui por causa da pandemia, né? Mas a gente está aqui atendendo de porta aberta ainda, não podendo fazer grupos ainda, mas com muita vontade de voltar aos grupos. Mas a gente está aqui nessa casa nova e está tentando aproveitar ela da forma como é possível. Então, tá, eu queria agradecer e pedir desculpa por não ter ficado, mas é que correu os problemas. Tive que sair, mas minha colega ficou por mim. Mas até outras oportunidades. Muito obrigado, viu? Espero que sim, espero que sim. Obrigado, Larissa, obrigado, Ingrid. Um abraço, um beijo para vocês. Igualmente. Bom restinho de quinta. Tchau, tchau. E possa vir mais vezes. Sim, quero. Me convidem.